Capítulo 5. O conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice olharam-se por algum tempo em silêncio. Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca e dirigiu-se a Alice com uma voz lânguida e sonolenta. "Quem é você?" disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida. Eu. No momento não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. "O que você quer dizer?" disse a lagarta ríspida. "Explique-se." "Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora", disse Alice, "porque já não sou eu, entende?" "Não entendo", disse a lagarta. "Receio não poder me expressar mais claramente", respondeu Alice muito polida. "Pois, para começo de conversa, não entendo a mim mesma. Ter muitos tamanhos no mesmo dia é muito confuso." "Não é", disse a lagarta. "Bem, talvez ainda não pense assim", disse Alice. "Mas quando se transformar numa crisálida, o que vai acontecer um dia? Sabe? E depois disso, numa borboleta, acho que vai se sentir um pouco esquisita, não acho?" "Nem um pouco", disse a lagarta. "Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes", disse Alice. "O que sei é que eu iria me sentir esquisita." "Você", disse a lagarta com desdém. "Quem é você?" O que as levou de volta ao começo da conversa. Alice sentiu-se um pouco irritada com o fato de a lagarta fazer comentários tão curtos e espichou-se para dizer muito séria: "Acho que deve me dizer primeiro quem é a senhora." "Por quê?" disse a lagarta. Era outra pergunta intrigante, e como Alice não conseguia pensar em nenhuma boa razão e a lagarta não parecia estar num estado de espírito muito agradável, ela virou-se e foi embora. "Volte!" chamou a lagarta. "Tenho algo importante a dizer." Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice virou-se e voltou para perto do cogumelo. "Não perca as estribeiras", disse a lagarta. "É só isso?" disse Alice, engolindo a raiva da melhor maneira possível. "Não", disse a lagarta. Alice achou que era melhor esperar, pois não tinha nada mais para fazer, e a lagarta poderia afinal dizer alguma coisa que valesse a pena escutar. Durante alguns minutos, ela deu algumas baforadas sem falar, mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca e disse: "Então você acha que mudou, não é?" "Receio que sim, minha senhora", disse Alice. "Não me lembro mais das coisas como antes e não conservo o mesmo tamanho nem por 10 minutos." "De que coisas você não se lembra?" disse a lagarta. "Bem, tentei recitar a abelhinha diligente, mas saiu tudo diferente", respondeu Alice com uma voz muito melancólica. "Recite, você está velho, pai William", disse a lagarta. Alice cruzou as mãos e começou. "Você está velho, pai William", disse o moço, "os cabelos de neve salpicados, mas vive a plantar bananeira com alvoroço. Na sua idade, não acha arriscado?" "Nos meus tempos", pai William respondeu de pronto, "receava causar dano à moleira. Hoje bem sei que não tenho nada lá dentro. Então, por que não plantar bananeira?" "Você está velho", disse o jovem, "eu repito, e também gordo, de modo anormal. Mas aqui entrou saltando como um cabrito. Diga-me, existe razão para tal?" "Nos meus tempos", e o sábio balançou os cachos, "cuidava para ter membros flexíveis. Com o uso desse unguento, um chelinho a caixa, não quer comprar 2 potes? São incríveis." "Você está velho", disse o moço, "nem mastiga tudo o que for mais duro do que sebo." Mas não deixou do ganso nem bico nem miga, e como faz isso é que não concebo.
Nos meus tempos, disse o pai, como homem da lei, com minha esposa os casos arguia, as articulações do queixo exercitei, e até hoje resistem. Quem diria? Você está velho, disse o jovem, e ninguém diz que os seus olhos são tão firmes como antes, mas traz uma enguia na ponta do nariz. É de espantar que seja tão brilhante. Já dei resposta a 3 questões. Feche a torneira, disse o pai. Vê se abaixa sua crista. Acha que tenho tempo de escutar asneira? Saia, ou vou tirá-lo da minha vista. Isso não está certo, disse a lagarta. Acho que não está muito certo, disse Alice tímida. Algumas palavras saíram trocadas. Está errado de cabo a rabo, disse a lagarta positiva. Fez-se silêncio por alguns minutos. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Oh, não sou exigente quanto ao tamanho. Alice apressou-se a responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando a toda hora, entende? Não entendo, disse a lagarta. Alice não disse nada. Ela nunca fora tão contestada em toda a sua vida e sentia que ia perder as estribeiras. Você está satisfeita agora? Disse a lagarta. Bem, gostaria de ser um pouquinho maior, minha senhora, se não se importasse, disse Alice. 7,5 centímetros é uma altura desgraçada. É uma altura muito boa, disse a lagarta zangada, endireitando-se o máximo possível enquanto falava. Tinha exatamente 7,5 centímetros de altura. Mas não estou acostumada com essa altura, implorou Alice num tom de lamento. E pensou consigo mesma. Gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Você vai acabar se acostumando, disse a lagarta, e pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Desta vez, Alice esperou pacientemente até que ela se decidisse a falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, deu 1 ou 2 bocejos e se sacudiu. Aí desceu do cogumelo e saiu, arrastando-se pela grama, apenas observando enquanto se afastava. Um lado fará você crescer e o outro lado fará você diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Pensou Alice consigo mesma. Do cogumelo, disse a lagarta, como se ela tivesse falado em voz alta. E no momento seguinte já tinha desaparecido. Alice ficou olhando pensativamente para o cogumelo durante 1 minuto, tentando descobrir quais eram os seus 2 lados. E como o cogumelo era exatamente redondo, achou que se tratava de uma questão difícil. Entretanto, acabou estendendo os braços ao redor do cogumelo, até onde conseguiu alcançar, e tirou um pedacinho da beirada de cada lado. E agora? Qual é um e qual é outro? Disse para si mesma e mordiscou o pedacinho da mão direita para experimentar o efeito. No mesmo momento, sentiu um golpe violento embaixo do queixo. Tinha batido no seu pé. Ficou um bocado assustada com essa mudança tão repentina, mas sentiu que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Isso, logo pôs as mãos à obra para comer um pouco do outro pedacinho. O queixo estava tão pressionado contra o pé que nem havia espaço para ela abrir a boca. Mas conseguiu por fim e deu um jeito de engolir um naco do pedacinho da mão esquerda. Ufa, a minha cabeça está livre por fim, disse Alice num tom de satisfação, que mudou para alarme logo em seguida, quando viu que não conseguia mais achar os ombros em lugar nenhum. Tudo o que conseguia ver, quando olhava para baixo, era um imenso pescoço comprido, que parecia crescer como uma haste dentro um mar de folhas verdes que se estendia lá embaixo. O que será toda essa substância verde? Disse Alice. E onde foi que os meus ombros se enfiaram? E, ó, minhas pobres mãos, como é que não posso ver vocês? Ela as movia enquanto falava, mas disso não parecia surtir algum efeito, a não ser um estremecimento entre as folhas verdes distantes.
Como não parecia haver meio de levar as mãos à cabeça, ela tentou abaixar a cabeça e levá-las até as mãos, e ficou encantada ao descobrir que o pescoço se curvava facilmente em qualquer direção, como uma serpente. Mal tinha conseguido curvar-se num zigue-zague gracioso e estava prestes a mergulhar entre as folhas, que descobriu não serem nada mais que as copas das árvores sob as quais andara passeando, quando um silvo agudo a fez retroceder apressada. Uma grande pomba voara contra a sua cabeça e batia violentamente na sua face com as asas. "Serpente!" gritou a pomba. "Não sou uma serpente", disse Alice indignada. "Deixe-me em paz. Serpente, insisto", repetiu a pomba, mas num tom mais suavizado, e acrescentou soluçando: "Já tentei de tudo, mas nada parece satisfazê-las." "Não tenho a menor ideia do que você está falando", disse Alice. "Já tentei as raízes das árvores, já tentei as margens do rio, já tentei cercas vivas", continuou a pomba sem lhe dar atenção. "Mas essas serpentes não há como satisfazê-las." Alice estava cada vez mais intrigada, mas achou que não adiantava dizer mais nada, enquanto a pomba não tivesse acabado seu discurso. "Como se não fosse bastante trabalho chocar os ovos", disse a pomba, "ainda tenho de ficar vigiando as serpentes noite e dia. Ora, não preguei os olhos nessas últimas 3 semanas." "Lamento muito que tenha sido incomodada", disse Alice, que estava começando a entender o que ela dizia. "E quando eu tinha escolhido a árvore mais alta da mata", continuou a pomba, levantando a voz e dando um grito estridente, "quando começava a pensar que tinha conseguido me ver livre por fim, elas têm que cair se retorcendo do alto do céu. Xô, serpente!" "Mas eu não sou uma serpente, repito", disse Alice. Sou uma... "Bem, o que é você?", disse a pomba. "Percebo que está inventando alguma coisa." Sou uma menina", disse Alice, um tanto em dúvida ao se lembrar das várias mudanças por que tinha passado naquele dia. "Uma história bem pouco provável", disse a pomba com um tom do mais profundo desprezo. "Já vi muitas meninas na minha vida, mas nenhuma com um pescoço desses." Não, você é uma serpente, não adianta negar." "Suponho que agora vai me dizer que nunca provou um ovo." "É claro que provei ovos", disse Alice, que era uma criança muito sincera. "Mas as meninas também comem ovos, tanto quanto as serpentes." "Não acredito", disse a pomba. "Mas se elas comem ovos, ora, então são uma espécie de serpente. É o que digo." Essa era uma ideia tão nova para Alice que ela ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba a oportunidade de acrescentar: "Você está procurando ovos, sei disso muito bem. E que me importa se você é uma menina ou uma serpente?" "Importa muito para mim", disse Alice apressadamente. "Mas acontece que não estou procurando ovos, e se estivesse, não iria querer os seus. Não gosto de ovos crus." "Bem, então vá embora", disse a pomba num tom emburrado, enquanto se acomodava de novo no seu ninho. Alice se agachou entre as árvores da melhor maneira possível, pois o pescoço estava sempre se enredando entre os ramos, e de vez em quando ela tinha de parar para desenredá-lo. Depois de algum tempo, lembrou-se de que ainda tinha nas mãos os pedaços do cogumelo, e ela se pôs a comê-los muito cuidadosamente, mordiscando primeiro um e depois o outro, ora crescendo, ora diminuindo, até que conseguiu recuperar a sua altura normal. Já fazia tanto tempo que seu tamanho deixara de ser normal que ela se sentiu estranha a princípio, mas acostumou-se com a sua realidade em poucos minutos. E começou a falar consigo mesma como de costume: "Vamos, já consegui realizar metade do meu plano. Como são intrigantes todas estas mudanças! Nunca sei ao certo o que vou ser no próximo minuto. Voltei ao meu tamanho normal, agora é entrar naquele lindo jardim. Mas como é que vou fazer isso?" Enquanto dizia essas palavras, entrou repentinamente numa clareira, onde se via uma casinha de mais ou menos 1,20 m de altura.
Seja quem for o morador, pensou Alice, não vai adiantar nada visitá-lo neste tamanho. Ora, eu o mataria de susto. Por isso começou a mordiscar o pedacinho da mão direita de novo e só se aventurou a chegar perto da casinha quando já tinha encolhido para uma altura de 23 centímetros.